Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar um novo estudo sobre a mecânica de sistema binário orbital. Em outras palavras, o que a gente vai estudar seria um problema de dois corpos, onde você tem que um está apenas sobre a influência gravitacional do outro corpo, certo? Então você imagina que isso daqui é um sistema isolado, que não existe influência de forças externas, a não ser a força gravitacional que o corpo de massa M2 exerce sobre o corpo de massa M1 e a força gravitacional que o corpo de massa M1 exerce sobre o corpo de massa M2. Então, é um sistema de dois corpos autogravitantes, certo? Você pode imaginar isso daí como dois corpos quaisquer, ou você pode pensar de maneira mais fácil de visualizar, como se fosse um sistema de estrelas binárias, né? Quando você tem uma estrela aqui maior, de massa M1, que eu estou representando em azul, e uma estrela um pouco menor, né? De raio menor, de massa M2, que eu estou representando aqui em vermelho. E o que é que acontece nessa situação? Acontece que, se você imaginar que essa visão daqui, certo, é uma visão de cima, a gente está olhando o sistema de cima. Então, o que vai acontecer é que eu desenhei aqui as setas, né, a direção em que esse sistema está rotacionando, ele está girando. Então, você tem que o corpo de massa M2 vai girar nessa direção aqui que eu estou indicando com o laser, e o corpo de massa M1 vai girar exatamente no mesmo sentido, né? Desse ponto de vista de cima, o que a gente está vendo é que os corpos eles estão girando no sentido anti-horário, certo? Então os dois corpos giram no sentido anti-horário, de maneira que eles permanecem, certo, nessa órbita com relação a um ponto muito específico, que é o ponto que a gente está chamando aqui do centro de massa do sistema. Então, esse centro de massa é o ponto que representa tanto o centro da órbita para o corpo de massa M2, como o centro da órbita circular para o corpo de massa M1. Então, você imagina que o corpo de massa M2 ele está descrevendo uma órbita circular com relação a um determinado ponto. O corpo de massa M1 também está descrevendo uma órbita circular, mas de raio diferente, né? Mas também com relação a um ponto. E o que acontece é que esse ponto para esse sistema é o mesmo, certo? Esse ponto é o que é chamado de centro de massa do sistema. No centro de massa você tem tanto o centro da órbita do corpo de massa M1 como o centro da órbita do corpo de massa M2. E a gente vai ver como calcular esse ponto aqui, né? Que é o centro de massa do sistema. O que é que mais eu estou definindo nessa figura? Estou definindo que aqui ao longo dessa linha que liga o centro dos dois corpos, eu tenho o meu eixo X, certo? O centro dos dois corpos é importante ressaltar, é um ponto muito importante porque seria o próprio centro de massa, né? O próprio centro de massa de cada corpo individual. Então, o centro de massa do corpo de massa M1 está exatamente no centro dele, e o centro de massa do corpo de massa M2 está exatamente no centro dele, enquanto que o centro de massa do sistema como um todo está em um ponto aqui ao longo dessa linha que liga o centro dos dois corpos, tá certo? E o interessante é que já que eu estou analisando efeitos, o efeito gravitacional do corpo de massa M2 sobre o corpo de massa M1 e o corpo de massa M1 está fora do corpo de massa M2, né? Da mesma forma M1 com M2. Estou analisando o efeito gravitacional do corpo de massa M1 sobre o corpo de massa M2 e o corpo de massa M1 está distante, né? A uma distância d do centro do corpo de massa M2. Então, nessas situações em que eu estou analisando efeitos gravitacionais, não internamente ao corpo, mas fora do corpo, então eu posso considerar que toda essa massa aqui, ela está concentrada exatamente no centro de massa do corpo. Então, para todos os efeitos, esse corpo extenso aqui de massa M1, ele funciona como se fosse uma partícula com massa M1 exatamente concentrada no centro dele, e da mesma forma para o corpo de massa M2. É como se toda essa massa tivesse concentrada exatamente no centro de massa do corpo 2.
Então, por isso que eu considero a distância para o centro dos dois corpos, né? Ok. Então, eu considero que o centro do corpo 1 está na coordenada menos x1. Isso porque eu vou definir a origem, né? O zero do meu sistema de coordenadas, exatamente nesse ponto que eu chamo de sistema de centro de massa do sistema. Certo? Eu vou definir esse ponto aqui como a origem do meu sistema de coordenadas. Então, o centro do corpo de massa M1 vai estar na coordenada menos x1 e o centro do corpo de massa M2 vai estar numa coordenada x2, certo? De maneira que a distância entre os dois corpos, ou se você preferir o centro dos dois corpos, né, vai estar a uma distância d, que é dada exatamente pelo valor de x1. O valor de x1 é exatamente essa distância aqui, né, do zero até o centro do corpo de massa M1, mais a distância x2, que é a distância do zero do centro de massa até o corpo de massa M2. Por que é interessante considerar o centro de massa como a origem do meu eixo x, né? O meu eixo coordenado? Porque o centro de massa é o único ponto que fica fixo ao longo dessa órbita, certo? As estrelas vão girar, vão rotacionar. Todos os pontos ao longo dessa linha que liga as duas estrelas, elas vão mudar de posição. O único ponto que permanece fixo é exatamente o centro de massa. Então é por isso que é interessante deixá-lo como a origem do eixo coordenado x. Ok? Passando para o próximo slide, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o centro de massa desse sistema. Como é que a gente calcula o centro de massa? Centro de massa é uma média ponderada das coordenadas dos corpos, certo? Onde os pesos, certo, dessa média ponderada são as massas. Então, se vocês conhecem médias ponderadas, né? Então você tem que a média, vou fazer uma média ponderada das coordenadas e o que eu vou utilizar como peso são as massas de cada um dos corpos. Então, o centro de massa desse sistema vai ser a massa do corpo M1 vezes a coordenada dele. Se lembra que ele está atrás da origem, né? Então, ele tem coordenada negativa, menos x1. Mais a massa do corpo 2, que é M2, vezes a coordenada dele, que é x2, dividido pela soma dos pesos. Quem são os pesos? Massa M1 mais massa M2. Entretanto, o que é que eu estou fazendo? Eu estou definindo a origem do meu sistema de coordenadas no centro de massa do sistema binário. Então, por definição, x do centro de massa é exatamente igual a zero, certo? Dessa forma, se essa equação aqui é igual a zero, então o denominador não pode ser zero, então o numerador é que tem que ser igual a zero, né? Então, eu vou ficar aqui M1 vezes menos x1 mais M2 vezes x2 é igual a zero. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados e passar o M2 da esquerda para a direita, eu vou obter que M1x1 é igual a M2x2. Dessa forma, eu obtenho as relações entre as coordenadas, certo? Com relação ao centro de massa, né? Então, a posição da estrela 1, do corpo 1, certo? Com relação à coordenada da estrela 2 com relação ao centro de massa é dado aqui pela multiplicação por essa razão, né? Então, x1 é igual a m2 sobre m1 vezes x2. Da mesma forma, se eu quiser expressar agora quem é x2 em termos de x1, eu vou ter que inverter essa relação aqui da razão entre as massas. Então, vou ficar aqui x2 é igual a m1 sobre m2 x1. Tudo vem dessa equação aqui, né? Se eu quero x1, vou passar o m1 dividindo, obtenho essa equação. Se eu quero x2, vou passar o m2 dividindo, obtenho essa equação aqui. Ok. Obtive agora quem é x1 em termos de x2 e quem é x2 em termos de x1. Mas o que é que eu quero fazer? Eu quero obter as coordenadas das estrelas, certo? Na verdade, o que eu estou querendo obter é quem é a coordenada da estrela M1 com relação ao centro de massa em termos de d, que é a distância entre as duas estrelas, e obter também quem é x2 em termos de d. Isso, o que é o que eu sei? Eu sei que d é igual a x1 mais x2.
Então eu vou usar essa relação aqui para chegar nesse objetivo, obter x1 em termos de d e obter x2 em termos de d. Então vamos lá. A gente já obteve essas duas equações e agora a gente vai obter as coordenadas em termos da distância d entre os corpos. Então, d é igual a x1 mais x2. Vou substituir, né? No caso, o que eu obtive para x2. Então vai ficar que x1 é igual... Vai ficar que d é igual a x1 mais m1 sobre m2x1. Tenho x1 nos dois termos, vou colocar x1 em evidência. Vai ficar que d é igual a, abre parêntese, 1 mais m1 sobre m2 vezes x1. E o que eu fiz aqui foi somar, né, esses dois termos. Posso escrever m, já que eu quero somar com essa fração aqui, posso escrever em termos de um denominador m2. Então, 1 é a mesma coisa que escrever m2 sobre m2. Então, vou ficar com o denominador m2 e vai ficar m2 mais m1, né? Porque eu decidi escrever o m1 primeiro. Então, vai ficar aqui m1 mais m2 dividido por m2 vezes x1. Ok? O que é que eu posso fazer? Já que eu quero escrever x1 em termos de d, vou pegar esse termo todo aqui e passar para o outro lado, né? Ele está multiplicando, vai passar dividindo, ou então o que é que eu posso fazer? Se ele vai passar para o outro lado, eu posso simplesmente inverter, né? Passar o denominador para o numerador e o numerador para o denominador. Então, eu vou ficar que x1 é m2 dividido por m1 mais m2 vezes d. Vou fazer a mesma coisa agora para escrever x2 em termos de d. Então, na mesma relação que eu tinha anteriormente, em vez de substituir quem eu tinha para x2, vou substituir o que eu encontrei no slide anterior para x1. Então, x1 é m2 sobre m1 vezes x2. Mesmo processo. Coloco x2 em evidência. Ficaria, né, m2 sobre m1 mais 1 vezes x2, sendo que eu estou colocando nessa ordem, né? m2 dividido por m1 mais 1 é igual a mesma coisa que 1 mais m2 sobre m1. Da mesma maneira, agora eu vou somar esses dois termos, então vou ter que transformar esse 1 em uma fração. Como eu vou somar com uma fração que tem denominador m1, então a fração que eu vou escrever aqui é m1 sobre m1, né? Então vai ficar m1 mais m2 dividido por m1 vezes x2, de maneira que eu chego aqui, da mesma forma, passando esse termo todo para o outro lado, dividindo. E eu posso representar ele na parte de cima se eu inverter numerador e denominador, né? Então vai ficar que x2 é m1 dividido por m1 mais m2 vezes d. E é isso, pessoal, por esse vídeo. A gente vai utilizar esses resultados quando a gente continuar trabalhando nesse problema da mecânica de um sistema de dois corpos autogravitantes. Até a próxima.